Sejam bem-vindos aqui. Não posso nem falar a Casa da Memória Viva, é a casa onde está aqui uma parte do Museu da Memória Viva, e eu queria falar especificamente para vocês dessa proposta chamada SPPC, Sociedade dos Pesquisadores e Pioneiros da Ceilândia. Na realidade é uma proposta pedagógica, antes mesmo de bolar essa ideia do Museu da Memória Viva de Ceilândia. Em 1993, quando eu comecei a lecionar aqui na comunidade do Setor Sul, eu senti esse choque que não tinha nada de positivo para poder trabalhar a história local. E eu já vinha com essa proposta de sala de aula para poder trabalhar o resgate da memória candanga aqui na Ceilândia, que foi essa a minha proposta durante toda a formação de professor de história. Então, quando eu entrei em sala de aula, que percebi que os livros que tinha só falava SEI, Campanha de Erradicação de Invasões, eu digo, eu vou falar que aqui é a terra dos invasores? Os meninos, se eu falar em erradicação, eles vão pensar que eu estou xingando, né? Eu não vou trabalhar essas coisas feias. Aí fizemos um formuláriozinho de pesquisa oral, de história oral, na qual eles levam esse formulário para casa e tem a incumbência de fazer uma entrevista com uma pessoa idosa. Não necessariamente uma pessoa que viveu lá que fez a construção de Brasília, que viveu lá na Cidade Livre, mas uma pessoa que tenha uma história da memória candanga para contar. Aí todos eles têm mais ou menos um mês, né, para poder fazer essa coleta de dados, e aí eu vou seleciono 11 fichas para poder trabalhar o ano inteiro. Ao longo do ano, a gente pega primeiro essas 11 memórias vivas, esses 11 pioneiros, e trazemos elas para a sala de aula, como por exemplo a dona Maria Brasília da Costa Góes, que foi uma pessoa, né, que nós descobrimos aqui no Educacional 10, através desse trabalho da SPPC, uma pessoa que nasceu no dia da inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, às 5 horas e 10 minutos, ela foi raptada pelo seu pai, levada para o Palácio do Planalto, que era chamado Palácio do Despacho, e ficou praticamente sem se alimentar até as 3 horas da tarde para ser batizada lá na igrejinha com a presença do presidente JK, né? Então, por que o pai dela fez isso aí, o seu Chico Góes, que era um caminhoneiro lá do Piauí? Porque havia um concurso para o casal que tivesse um filho no dia da inauguração de Brasília, ou mais próximo, se fosse menino se chamaria Brasil, se fosse menino se chamaria Brasília, e teria prêmio de casa, de carro e de dinheiro, né? Então, para poder esse passado alimentar a história atual, com autoestima, com orgulho de morar na cidade, e a gente acha que não tem outra forma de construção da identidade da cidadania que não a cultura, né? O que lhe motivou a criar o museu? O que me motivou a criar o museu, primeiro foi essa realidade da Ceilândia, as pessoas que viviam na cidade, que tinham vergonha da cidade. E eu já diante da minha consciência formada, sabia que aqui tinha um museu a céu aberto. Quem era esse museu? Eram os pioneiros. É difícil você ter uma cidade que recebeu mais de 80 mil pessoas, que participou diretamente da construção de uma cidade, de uma capital, que a gente chama assim, a memória coletiva de uma capital, e essas pessoas não terem valor, né? O Breguedo, que nós consideramos um dos maiores nomes das artes plásticas do mundo, não só da Ceilândia. O que foi que ele fez? Em 1993, nessa época eu estava entrando na sala de aula, eu tive o conhecimento da existência do Breguedo através dessa caricatura, dessa charge, né, que ele fez no Jornal de Brasília. Essa caricatura aqui. E aí, depois, com a nossa convivência, já em 96, ele transformou esse quadro que resume tudo que a gente, toda a nossa visão que tem da memória candanga. Esse quadro aqui, primeiro, ele tem a metragem de 1,10 por 2,20, que é o tamanho oficial da obra A Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Então, a primeira proporção áurea. Proporção áurea, né? Pois exatamente, essa proporção aí. Aí, segundo, o que você tem aqui? Você tem aqui, ao fundo, os vitrais do Alvorada, que é o quarto colunato da arquitetura mundial, criado por Oscar Niemeyer, para se referir já à memória candanga. Aí nós temos 3 quadros, né? 3 momentos.
o momento que a gente chama o tempo da construção, o tempo da remoção e o tempo da exclusão. É assim que nós fazemos a leitura da história de Brasília, da memória candanga de Brasília. Primeiro, quando os governantes precisaram dessa massa de trabalhadores e operários que eles chamaram de, que foi chamado de candango, eles fizeram uma estátua lá na Praça dos Três Poderes desses trabalhadores, com o azul turquesa, com uma cor nobre, sobressaindo sobre todos os aspectos, cujo nome oficial são os guerreiros. Você vê eles aqui, ó, com estátua de bronze e com as lanças. Isso foi quando os governantes, a classe dominante, precisavam dos trabalhadores. Que a gente chama o tempo da construção, que foi de 1956 até o dia 21 de abril de 60. Depois que eles entregaram a cidade, num tempo recorde do mandato do presidente da época, JK, de 3 anos e 10 meses, eles foram de forma contínua removidos. Aí, ó, aqueles dois soldados, aqueles dois guerreiros começam a deformar os pés, ó. Eles não têm mais o lugar fixo lá da Praça dos Três Poderes, ó. Começa a deformar e aqui você vê a cor da areia, que nós chamamos o tempo da remoção, né? Deram o nome de remoção. Primeiro, eles viviam nos alojamentos dos próprios prédios, das próprias empreiteiras. Aí no dia 21 de abril as empreiteiras foram todas embora, que pouca gente sabe que Brasília foi uma construção terceirizada. A Nova Cap dava amplos poderes para essas empreiteiras. Você pode matar, pode contratar, pode despejar, você fazer o que vocês quiserem com esses trabalhadores. Então, depois da construção de Brasília, eles começaram a ser jogados de um lugar para outro, até quando reuniram todos eles, em 1969, numa área entre o Bandeirante e o Guará, chamada Vila do IAPI. IAPI é a sigla de Instituto de Aposentadoria e Pensão aos Industriários, que foi um hospital feito entre o Bandeirante e o Guará. Como essas pessoas passavam muita necessidade, eles foram se aglomerando em torno daquele hospital. Porque eles construíram a capital, mas dentro dessa capital era um avião. Só tinha asa para os servidores e o piloto lá para os governantes. Não tinha lugar nesse avião para esses trabalhadores. Essa massa de mais de 63 mil trabalhadores, né? Aí então eles foram se deformando, né? E a lança se transformou em vara, a primeira transformação. Isso aí aconteceu a partir de 1969, quando foi criada a CEI, Campanha de Erradicação das Invasões. Ou seja, esses trabalhadores que construíram Brasília, esses brasileiros, foram os primeiros a serem chamados de invasores do seu próprio país, né? O terceiro momento, que nós chamamos o momento da remoção, o tempo da exclusão, você vê, ó, os pezinhos deles, que nem a Tarsila do Amaral retratava na Semana de Arte Moderna, o pezinho da miséria. O pezinho da miséria, né? Então, aqui, a pior coisa para uma pessoa é a falta de dignidade. Brasília, eu falo que Brasília é o único lugar do mundo cujos seus construtores, ao invés de fundadores, foram chamados de invasores. Bom, eu queria registrar aqui que o professor Gilvan, ele é formado em História pelo Uniceub. Né? E agradecer, lógico, muito, imensamente a sua colaboração e essa aula maravilhosa que o senhor nos deu. E deixar aqui um espaço, se o senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria só dizer que não adianta a pessoa assim, fazer história por fazer, que o importante é a gente, através de um trabalho acadêmico, sempre ter uma ação social, né? Um retorno para essa comunidade, para essas pessoas que precisam ter essa consciência, né? Adquirir essa consciência, que são construtores da sua própria história. A feira da Ceilândia te oferece o que quiser comprar. Peixe, sapato, retrato, colar pra te enfeitar. A feira da Ceilândia te oferece o que quiser comprar. Peixe, sapato, retrato, colar pra te enfeitar. E o cinto da moda, cinto da moda, cinto da moda, cinto da moda. Sinto vontade grande, necessidade de comprar roupa xadrez, meia longa, bota preta.
chega, veste mal, vamos parar.